Agora aqui na programação da Band News FM, vamos conversar com um dos classificados às quartas de final do Campeonato Paulista, responsável por um trabalho sério e que nos últimos anos tem colocado uma equipe do interior do estado de São Paulo entre as principais potências do Brasil, não só em termos financeiros, mas também em termos competitivos. Thiago Escuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino, é o nosso convidado para bater esse papo aqui agora na Band News FM. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo por aqui. Um grande abraço. Tudo em ordem, obrigado. Um prazer falar com vocês. De novo, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Enfim, como você bem disse, é um time do interior, trabalhando bastante para desafiar as grandes marcas do futebol brasileiro. E isso vem sendo gradativamente construído com muito trabalho, com muita metodologia e principalmente persistência. E tem desafiado o Campeonato Paulista, venceu o Corinthians, venceu também o São Paulo nessa primeira fase. Está garantido nas quartas de final, vai pegar agora o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Primeiro passo foi dado, Thiago, e claro que uma equipe, né, até da dimensão com que o Bragantino tem se tornado nesses últimos anos, disputando final de Copa Sul-Americana, marcando presença em Copa Libertadores, a gente de fato já esperava essa classificação. Esse passo a mais agora, né, de buscar uma semifinal, um possível enfrentamento, né, dependendo de uma combinação de resultados até com o Palmeiras, que é o atual campeão. Como já tem sido esse trabalho de vocês nessa semana pós-término da fase de grupos e projetando o mata-mata da competição estadual? Sim, é um processo que vem sendo construído nos últimos anos dentro de um novo modelo, onde o Red Bull Bragantino se tornou uma nova entidade, com princípios diferentes, com poder de investimento também diferente. Obviamente, esse investimento ele ainda não rivaliza em termos financeiros com as grandes marcas do futebol brasileiro, mas através de uma ideia, de um modelo de gestão aplicado ao futebol, a gente vem conseguindo construir uma consistência que não é fácil, né? Então, como você bem disse, nós estamos aí na quarta temporada consecutiva classificando para as finais do Paulistão. Nós temos a oportunidade de, pelo segundo ano, avançar às semifinais, o que é um grande feito, considerando as grandes marcas que a gente tem no estado de São Paulo e a dificuldade do Campeonato Paulista. E, obviamente, que a gente tem o direito, deve sonhar em buscar repetir o que o Bragantino já fez no início dos anos 90, quando chegou à final, foi campeão paulista. Então, tudo isso para frente está aberto, mas o nosso principal objetivo foi atingido agora, que é a classificação, e agora vamos para as quartas de final, encarar mais esse passo, buscando pelo segundo ano consecutivo chegar à semifinal. Tiago, você disse logo na sua primeira resposta, né, que todo esse crescimento, né, e essa potência que se tornou o Bragantino, ela é baseada em uma metodologia que vocês já seguem também há um bom tempo. Antes da chegada do Pedro Caixinha, né, o Barbieri era até então o técnico mais longevo entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, ficando até mesmo à frente do Abel Ferreira, né? Ambos chegaram às equipes em 2020, o Barbieri alguns meses antes. Houve uma troca, né? Você muda completamente uma filosofia de trabalho. Você pode me dizer se de fato uma mudança completa, né? Como eu disse, se muda completamente quando sai o Barbieri para a chegada do Pedro Caixinha? Como é que é esse trabalho no dia a dia? Mas qual tem sido já essa primeira impressão e esse feedback mais instantâneo de vocês, né? Você encerra um ciclo, ao mesmo tempo já há uma preocupação de visar coisas maiores pela frente e já nesse início de trabalho do Pedro Caixinha, garantindo uma classificação à terceira fase da Copa do Brasil, classificado também às quartas de final do Paulistão. Nós temos uma ideia enquanto clube, né? Isso diz respeito à ideia de jogo. Nós buscamos um jogo agressivo, um jogo ofensivo, um jogo de pressão na bola, de transição, assim como a gente prioriza no que diz respeito ao perfil dos atletas, atletas jovens que têm o potencial para se desenvolver e crescer dentro desse trabalho. A gente entende que esse é o melhor caminho para que a gente tenha sucesso desportivo em médio prazo. Isso vem acontecendo. Independente do treinador, o que nós perseguimos enquanto instituição são esses princípios, esses pilares. O Barbieri, sim, construiu uma trajetória muito positiva no período que teve conosco.
Por várias razões, esses princípios foram se perdendo na temporada passada, especialmente, e a gente entendeu que aquilo ali representava o final de um ciclo, algo natural, algo que infelizmente passa dentro de um processo de futebol. Foram quase 3 temporadas com o mesmo treinador, tendo altos e baixos e vivendo isso tudo da maneira mais produtiva possível. E a chegada do Caixinha tem representado um ganho de qualidade em vários aspectos para nós. Primeiro, porque a busca do Caixinha está baseada nas ideias de jogo que ele já aplicava nas equipes dele anteriormente. Então há uma sinergia de ideia, de modelo, e ele absorveu muito bem o que nós, Red Bull Bragantino, esperamos de um treinador e vem construindo isso no dia a dia com todo o staff técnico nosso e jogadores. É um trabalho muito recente, nós estamos aí próximo de completar 60 dias desse trabalho, é muito pouco, e a gente tem uma expectativa de que esse trabalho ainda tem muito espaço para crescer e para se desenvolver no decorrer da temporada. Sobre esse trabalho ainda inicial, né, do Pedro Caixinha, praticamente, né, menos de 3 meses completos ainda, em 2023, mas como foi a relação e a adaptação do grupo também? Essa quebra, né, de um ciclo, quando você passa a responder a um outro treinador que, pode ter pensamentos e características diferentes, do técnico anterior. Em relação ao grupo também, não foram muitos reforços para a temporada de 2023. O Bragantino conseguiu manter bem a base já do que vinha das últimas temporadas. Essa adaptação ao Pedro Caixinha, ela talvez tenha sido mais rápida do que vocês imaginavam, Thiago, ou justamente essa filosofia e a metodologia que o Bragantino já tenta seguir facilita tudo isso, principalmente pensando num curto prazo, uma entrega mais rápida de trabalho? O fato do clube ter uma ideia e um modelo facilita muito essas transições, né? Então, quando essa ideia, esse modelo, ele tem continuidade por parte da direção, por parte da instituição, consequentemente, o elenco foi montado para essa ideia, esse modelo. Um novo treinador chega, obviamente, com as suas individualidades aplicadas a isso, mas a ideia central, o princípio básico, que é um jogo agressivo, que é um jogo que busca a proposição do jogo, que busca a pressão na bola quando o adversário a tem, que busca o gol como prioridade sempre que tem a bola, facilita muito esse processo de adaptação, tanto dos jogadores para com o modelo, quanto do treinador para com os atletas. E sim, a gente vem desenhando um plano de médio prazo, em que ano após ano nós estamos qualificando esse elenco. Esse ano foram algumas contratações pontuais, e essa é a tendência do Red Bull Bragantino daqui para frente, ter uma continuidade de uma base que já funciona, que já dá certo, agregando alguns atletas que venham de fora, visando melhorar a qualificação do elenco, né? E esse é o grande ponto de diferenciação dentro do Campeonato Brasileiro, um calendário tão denso, com tantos jogos. Então, muito mais do que ter 12, 13, 14 jogadores no mesmo nível, as equipes no Brasil precisam ter 18, 20 atletas para suportar uma temporada como é a nossa e mantendo a qualidade. Agora então, Thiago, início do mês de março, né, antes do mata-mata do Campeonato Paulista, ainda antes de estreia de Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, já dando uma sequência à Copa do Brasil. O elenco do Bragantino não está fechado, né? Foram contratações pontuais, como você disse, para essa temporada, né? Para um novo trabalho à frente, né? E junto com o Pedro Caixinha. Qual que é o pensamento de vocês quando vocês olham hoje para o elenco do Bragantino? Ainda há necessidade de alguns outros reforços ou dá para considerar que para os objetivos e as metas que foram traçadas em 2023, o elenco está pronto e está fechado para isso? Ainda há espaço para poucos reforços. É importante destacar a relevância de atletas que ainda estão fora por conta de lesão dentro do nosso elenco. Então, Léo Ortiz, Lucas Evangelista, Elinho, o próprio Raul, que acabou lesionando novamente, infelizmente, o Ramires, boa parte dessa temporada até aqui, são atletas que tiveram protagonismo e destaque nas últimas temporadas e por uma questão de diferentes razões aí estão fora, em processo de retorno em breve. Então a gente vê também o retorno no decorrer da temporada de reforços internos, mas a gente enxerga assim que
uma ou duas posições nós ainda temos espaço para qualificar, para melhorar, visando a ambição que nós temos, tanto em Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil, que a gente entra agora, talvez até aqui, a semana mais decisiva da temporada até agora, com a fase final do Campeonato Paulista e mais uma etapa sensível da Copa do Brasil, porque é apenas uma partida para decidir o nosso futuro, né? Thiago, é claro que não dá para abandonar também o Campeonato Brasileiro, porque é a competição nacional que vai te possibilitar a disputa de uma Copa Libertadores, de uma Copa Sul-Americana, então não dá para abrir mão, embora seja uma competição muito difícil, né? Ainda mais aqui no Brasil, são viagens de longa distância, 38 rodadas, o elenco sofre, são suspensões, são lesões, mas hoje, dentro dessas ambições e das metas do Bragantino em 2023, o clube olha de uma outra forma para os torneios mata-mata, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, com uma possibilidade maior de chegar às fases mais agudas e de brigar também por título? Todas as competições são importantes, nós estamos trabalhando para preparar o elenco e o grupo para encarar todas elas. Uma equipe como o Red Bull Bragantino, no estágio em que está, a prioridade é a Série A do Brasileiro. É muito importante ter isso em mente e não desviar dessa rota. O tempo, especialmente as últimas temporadas, demonstraram o quão perigoso é equipes que privilegiam as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. Isso acaba custando muito caro no decorrer de uma competição de 38 rodadas. Então, a gente tem isso de forma muito clara internamente. Mas é óbvio que, especialmente em função de termos chegado à final da Sul-Americana em 2021, as Copas trazem uma sensação de poder, de ter a capacidade de chegar, de buscar o título, e isso é motivador, sim, para o nosso ambiente, para a nossa instituição. Então, a gente vem trabalhando com esses fatores e tendo esse grupo de jogadores todos à disposição do Pedro Caixinha, eu entendo que nós vamos ter aí um elenco capaz de rodar, de poder fazer todas as competições com a qualidade que a gente precisa. Você falou há pouco também, Thiago, né, justamente sobre ainda o espaço que há para reforços pontuais nesse elenco de 2023 do Bragantino. E uma coisa muito nítida, acho que do Massa Bruta nos últimos anos, foi até uma mudança de posicionamento e de filosofia de mercado, porque lá atrás a gente viu um Bragantino mais preocupado em revelar e vender jogadores, né, até para poder criar e sustentar uma boa situação financeira, e hoje a gente já olha para o Bragantino de uma outra maneira no mercado, indo atrás de jogadores que até então tinham bom desempenho nas suas equipes anteriores, o próprio Arthur do Palmeiras, a contratação também do Prachetes. Qual foi a chave da virada? Você, obviamente, né, participa de toda essa construção do Red Bull Bragantino. Qual foi o ponto em que o clube para de pensar só numa filosofia de vamos vender e vamos revelar, para também vamos trazer jogadores com qualidade, mesmo que a gente precise pagar um pouco mais por isso, para também fortalecer e ter os ganhos competitivos? O Red Bull Bragantino nunca pensou no projeto desportivo como a venda do atleta uma finalidade. Esse é um projeto esportivo, não é um projeto econômico. Por mais que a transferência de jogadores seja um efeito, digamos, colateral do futebol brasileiro. Um clube do nosso porte, com a capacidade de investimento que nós temos em termos de transferência e principalmente salário, nós temos uma das folhas, talvez aí entre as 4, 5, 6 mais baixas da Série A, por várias razões. O único caminho para que a gente, no médio prazo, possa construir consistência é desenvolver os jogadores. Então, você bem citou alguns exemplos, eu posso citar outros inúmeros. Então, o Arthur é um jogador que tinha um valor e uma consideração do mercado muito menor há 3 anos atrás, através do Red Bull Bragantino. Na minha opinião, é o melhor jogador na posição dele hoje na Série A do Brasileiro. A gente tem isso no Natan, o zagueiro, nós tivemos isso com o Léo Ortiz, a gente tem isso no Luan Cândido, que é um jovem que se desenvolveu dentro do Red Bull Bragantino, Jadson, Ramires, agora o Bruninho, que é um menino que vem da base do Red Bull Bragantino, enfim, Alejandro, agora o Thiago Borbas, que vem do Uruguai. Então é uma filosofia de investir em jogadores jovens e apostar no potencial e no desenvolvimento deles para poder
ser uma equipe que tenha jogadores tecnicamente de ponta. Nós não temos a capacidade nem a filosofia de contratar atletas prontos, consolidados, na melhor idade possível, até porque, em geral, esse nível de qualidade ele já não está mais no Brasil. Então, não é uma filosofia financeira, é uma filosofia desportiva, que vem trazendo resultados dentro da nossa dimensão, e a gente espera que esses resultados possam avançar e evoluir. E a gente observa hoje numa Série A em 2023, é a única cidade do interior de algum estado que está dentro da Série A, rivalizando e competindo com as grandes marcas do futebol brasileiro. Isso diz muito mais a respeito da qualidade do projeto desportivo do que do dinheiro que é empregado nesse projeto. E você citou o Arthur, né, Thiago? Um jogador que sai do Palmeiras, vai para o Bragantino e, como você muito bem destacou, né, ele acaba alçando um outro patamar no futebol brasileiro, hoje sendo considerado um dos melhores ali da posição. E isso novamente acaba despertando o interesse do próprio Palmeiras, né? O torcedor até fica se perguntando um pouco, pô, o jogador era nosso, o clube vendeu, e hoje a gente, de uma certa forma, demonstra um interesse. Houve esse interesse, Thiago? O Palmeiras chegou a conversar com vocês, há essa manifestação de buscar a contratação do Arthur, o Bragantino se mostra interessado também dependendo do valor. Como é que tem sido essa negociação e até um possível contato com o Palmeiras pelo jogador? Nossas relações são muito transparentes, existe uma ótima relação institucional, a minha com a presidente Leila, com o Anderson Barros, que é o diretor esportivo do Palmeiras, assim como a gente tem com outros clubes, e principalmente respeitando o que é o desejo e a vontade do jogador. Foi noticiado pela imprensa, é importante destacar isso, que foi uma decisão do Arthur de permanecer no Red Bull Bragantino no início do ano. Houve sim um aceite nosso, um acordo nosso de uma transferência dele para o exterior. Era uma transferência que, inclusive, para ele financeiramente faria muita diferença. E ele entendeu que o projeto esportivo dele, junto ao Red Bull Bragantino, ainda caberia uma extensão disso. É algo que a gente valoriza e aprecia muito. Em momento nenhum, nós somos um clube que empurra o jogador para transferência pelo interesse econômico. Pelo contrário, a relação ela é aberta, ela é transparente. E, obviamente, se houver interesse do Arthur em se transferir para qualquer clube brasileiro, nós vamos estar abertos a conversar. Obviamente que desde que essa negociação atinja o que é a expectativa do Red Bull Bragantino, dentro de um valor que o atleta tem no mercado. Na minha concepção, o que é o melhor jogador da posição dele no Campeonato Brasileiro da Série A precisa ser refletido no valor de mercado dele, seja um clube do exterior ou do Brasil. Nós estamos abertos a conversar. Não há nenhuma negociação efetivamente nesse sentido. Houve sim conversas, consultas, como nós tivemos isso com vários clubes nesses 2 anos e meio, aí, 3 anos de contrato que o Arthur tem conosco, porque desde o início ele é um jogador que se destaca, que é protagonista na nossa equipe, e espero que ele continue sendo até o dia que ele estiver conosco. Mas o Palmeiras chegou a fazer alguma proposta de fato a vocês, Thiago? E você já tem esse preço mínimo estipulado para uma saída do Arthur, se caso interessar também ao jogador? Não, não houve proposta, não há preço estipulado. O que deve existir, sempre há nesses casos, é uma negociação, é uma construção, que, como qualquer transferência, pode ter várias variáveis aí dentro desse ambiente, desse universo, mas até o momento só houveram conversas, consultas, sem nenhuma proposta efetiva. E, como eu te disse, nós estamos abertos a conversar com qualquer clube que seja, obviamente respeitando a vontade do jogador. Se ele manifestar esse desejo, nós vamos sentar, conversar e buscar uma solução. Para a gente fechar, Thiago, te liberar também, já agradecendo a sua participação aqui na Band News FM, conversando com o Thiago Escuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino. Você citou essa boa parceria e comunicação, relação com o próprio Palmeiras. E tem o jogador emprestado do Verdão, o Matheus Fernandes, né, por empréstimo até o fim da temporada, e também foi noticiado que o Bragantino já manifestou o interesse de exercer ali a cláusula da compra nesse contrato de empréstimo. De fato, já há essa negociação avançada para o Bragantino, ao fim do empréstimo, contratar em definitivo o Matheus Fernandes, negócio sacramentado? Sim, sim. O Matheus é um jogador que nós perseguimos há 3 anos, para te dizer a verdade.
Desde quando ele iniciou o destaque dele no Botafogo, nós estávamos ali subindo da Série B para A. Nós perdemos o negócio do Matheus, acho que 2 ou 3 vezes nesses 3 anos. A ida ao Palmeiras, a ida ao Barcelona, o retorno. Enfim, por razões diferentes, nós não conseguimos viabilizar isso. E estamos extremamente satisfeitos de que, mesmo após 3 anos, as nossas percepções e convicções estão se confirmando. Um ser humano nota 1000, um profissional exemplar, é um jogador que tem um entendimento do jogo muito acima da média, um entendimento tático, a percepção do jogo que o Matheus tem é algo muito raro de encontrar num atleta. Então, com apenas aí 2 meses de temporada, nós já pudemos formalizar ao Palmeiras, juntamente com o Matheus, o desejo de ambos de exercer essa opção no fim da temporada e que ele continue conosco a partir da temporada 2024. Então, nós estamos muito felizes com a adaptação dele, com a qualidade da pessoa, do jogador, e de fato nós oficializamos ao Palmeiras nessa semana que nós vamos exercer essa opção de compra ao término da temporada. Thiago Escuro, diretor do Red Bull Bragantino, participando aqui da programação da Band News FM, falando muito mais sobre o Massa Bruta, ambições, metas da temporada, mercadão da bola. Thiago, gostaria de te agradecer, parabéns pelo trabalho feito à frente da equipe de Bragança Paulista e boa sorte agora nas fases já mais avançadas de Copa do Brasil. Tem mata pela frente, tudo mata, né, agora para o Bragantino. Copa do Brasil, por enquanto, na segunda fase, também nas quartas de final do Campeonato Paulista. Boa sorte a vocês, um grande abraço, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da Band News FM. Eu que agradeço o espaço ao Red Bull Bragantino, aproveito para convidar toda a audiência de vocês para ir a Bragança Paulista, assistir um jogo do Red Bull Bragantino, um estádio acolhedor, um ambiente familiar, com várias atrações ali antes e após os jogos, que a gente possa desfrutar do futebol dessa maneira, né? De uma maneira divertida, amistosa, e que os atletas resolvam o resultado dentro de campo e que as pessoas possam usufruir e desfrutar do futebol a cada dia. Obrigado e um grande abraço a todos.